Saudações, pessoal! Eu sou o professor Celso Natali, muito prazer falar contigo. Esse vídeo aqui é para explicar em linhas gerais o nosso curso, quais tópicos do edital que a gente vai cobrir aqui, esse edital que veio bastante, digamos, atípico, né? A gente que tem experiência aí mais de 10 anos com concursos públicos, realmente não vê sempre esse tipo de edital, tá? O que eu quero dizer com isso? Nós temos, especialmente aqui no bloco 4, esse nosso curso que eu estou falando especificamente do eixo temático 3, algo que é completamente inédito. Você já vai entender exatamente do que eu estou falando, mas esse é um vídeo importante, então fica aqui comigo para você entender, para você comprar também a ideias, tá? Isso é muito importante para o seu aprendizado, que você reconheça qual é a abordagem didática que nós estamos dando nesse tema, por que ela se justifica, certo? E por que eu acredito, com base na minha experiência, que ela é a melhor forma de garantir aí uma excelente nota nesse nosso concurso. Então, olha só, qual é a grande questão aqui? Para começar, o eixo temático 3 ele é denominado Sociologia e Psicologia aplicadas ao trabalho. Contudo, quando a gente abre o edital, eu coloquei todos os itens aqui, alguns vão ficar pequenos mesmo, pode ser que você tenha dificuldade para ler, especialmente se tiver aí com celular, mas o que eu quero mostrar é o que está destacado aqui em azul, os tópicos de 4 a 7. Esses tópicos, eles são, de fato, tá? E muito claramente, de economia do trabalho. A economia do trabalho é um ramo da economia que estuda as relações de trabalho. Tá? O seu principal objeto é o emprego junto com o salário. Tá? São essas as duas principais variáveis analisadas dentro dessa disciplina de economia do trabalho. Eu fiquei surpreso quando saiu o edital e eu vi que não tinha economia do trabalho. Ou melhor, eu achei que não tinha economia do trabalho, porque é uma disciplina que sempre foi muito importante para um dos principais cargos desse bloco, né, que é o cargo de auditor fiscal do trabalho. Então, eu não me surpreendi quando eu encontrei a matéria de economia do trabalho dentro de outra disciplina. A minha conclusão, tá? Claro, isso eu não tenho como confirmar, ninguém lá do Ministério vai falar, não, professor, foi isso mesmo, né? Mas eu acredito que a banca não quis abrir mão, né, ou então os próprios órgãos ali exigiram, o Ministério do Trabalho principalmente, da disciplina de economia do trabalho. Contudo, não quiseram abrir um eixo só para ela, né, já que a intenção é consolidar ali matérias que têm um certo grau de semelhança. E nesse ponto até concordo, a economia também é uma ciência social, tem muitos aspectos também da sociologia, da psicologia também, especialmente na economia comportamental, que eu estou só citando um exemplo, tá? São disciplinas que se conversam bastante. O ponto aqui para mim está muito claro que o que nós precisamos conhecer são os tópicos que estão explícitos no seu edital e nada mais, nada menos. Aí a questão fica por conta da profundidade, né, com que nós abordamos cada um dos tópicos. O curso está organizado assim, são 5 aulas, né, que a gente começa pela aula 00, que é a aula demonstrativa, a aula que inaugura o curso, e depois vai até a aula 4, então totalizando as 5 aulas. O que tem causado, que pode causar estranheza em alguns alunos é porque a minha parte, né, junto com a professora Amanda Aires, que é quem está com as videoaulas, ficou justo no começo da disciplina. Então a pessoa lê lá, agora eu vou estudar aqui Sociologia e Psicologia do Trabalho. E eu já lanço no peito Economia do Trabalho. Pode causar uma estranheza de fato, principalmente quem não se atentou a esse ponto do edital. Mas foi feito isso por um motivo muito simples, tá? Para agilizar a liberação do material para você. Muitas coisas eu já tinha prontas, precisei fazer algumas adaptações, algumas atualizações, alguns ajustes, é verdade, mas enquanto as professoras, inclusive no momento que eu gravo, ainda estão no processo, né, de escrever as aulas, então, em vez de começar a esperar, vamos esperar a aula de sociologia estar pronta, não, já vamos colocar a economia do trabalho, porque são disciplinas também autônomas, são independentes, ou seja, você não precisa conhecer sociologia para depois estudar economia, tá? Então, explicando por que a economia do trabalho está no começo, uma questão prática para você ter esse material mais rápido à sua disposição, já estudar logo isso, tira da frente e depois passa para sociologia e psicologia. Alguns pontos também que podem gerar dúvidas. A aula 0 acho que está bem tranquila, tá? Conceitos básicos e definições de economia do trabalho, tá? Então, para mim está bastante claro aqui o que a banca deseja, tá? O que são esses conceitos básicos? Emprego, desemprego, tipos de desemprego, ocupação, desocupação, tudo isso ensinado nessa aula. Em seguida, a população ocupada está aqui, né?
da ocupação. Trabalho profissional e trabalho doméstico, então um conceito que a gente tem que diferenciar muito bem segundo critérios do IBGE, tá? Que é a principal fonte que as bancas utilizam, embora existam outras, e a gente aborda também. Tá? Então esse é um ponto importante. A gente não pode se guiar só pelo IBGE, porque o IBGE tem seus próprios critérios, mas nós temos outros órgãos importantes que lidam com a economia do trabalho, como, por exemplo, o DIEESE, como o IPEA, como a própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que muitas vezes tem critérios diferentes do IBGE. Quando é esse o caso, eu explico. Só para dar um exemplo, tá? População economicamente ativa. É um conceito que DIEESE, IPEA, Organização Internacional do Comércio, utilizam, enquanto o IBGE utiliza outro nome para falar sobre a mesma coisa. Ele utiliza o nome força de trabalho, tá? Nesses casos, eu vou sempre mostrar lá no curso. Ambos são conceitos básicos, só que um é adotado pelo IBGE, outro por outros órgãos. Eu sempre vou mostrar isso também quando eu considerar relevante para você acertar as questões da prova, que é o nosso único e principal objetivo aqui, tá? Em seguida, nós temos tópicos um tanto genéricos, tá? Vagos mesmo. E quem tem um pouco mais de experiência de concurso sabe que o edital, quanto mais curto, pior, né? Quando a banca coloca ali um tópico muito curtinho, ali 2 palavras, aí ela pode cobrar qualquer coisa. E foi o que aconteceu aqui, tá? Atores do mercado de trabalho. Quem são esses atores, né? Quem são os atores do mercado de trabalho? São os trabalhadores, são as empresas e o governo. Mas será que a banca quer só saber isso? Eu sei que os atores são empresas que demandam, né, que contratam pessoas, são os trabalhadores que ofertam trabalho lá, ofertam sua mão de obra, e o governo que intervém de vez em quando. Óbvio que não é só isso que a banca quer saber. Ela pode aprofundar muito mais. Então, a aula 1, o que a gente faz é aprofundar a parte da oferta do mercado de trabalho, ou seja, nós focamos, nós falamos muito, mostramos as questões sobre trabalhador. O ator, que a gente pode considerar que é um dos principais, com toda certeza, do mercado de trabalho. Esse trabalhador ele também pode ser um agente econômico, né, como consumidor, e esse tipo de coisa que a gente mostra. Depois, então na aula 2, a gente vai falar sobre o outro ator, as empresas. E olhamos com uma lupa a parte da demanda por trabalho. São as empresas que demandam, né, que querem, que procuram trabalhadores. Portanto, essas duas aulas 1 e 2 vão focar nos atores de mercado de trabalho. A aula 3 também, tá? Porque aí a gente vai falar do terceiro ator, o governo. Então, a intervenção governamental, como é que se dá essa intervenção? Para a gente falar sobre o governo, é muito importante a gente entender como as coisas aconteceriam, hipoteticamente, é claro, sem o governo. E é por isso que a aula 1 constrói a parte do trabalhador, a aula 2 constrói a parte da empresa, na aula 3 a gente junta trabalhador e empresa, vê o que acontece. Em seguida, a gente insere o governo. É importante a gente conhecer essa dinâmica, tá, do equilíbrio do mercado de trabalho com e sem governo, porque é isso que a banca vai explorar. Ela vai falar, por exemplo, suponha que o governo institua uma política de salário mínimo de tanto, o que acontece no mercado? Ou seja, ela quer saber como o mercado estava antes, sem governo, e como ele passa a ficar depois. Por isso, nessa aula, a gente fala sobre intervenção governamental, que tem os subtópicos, né? Política salarial, subsídios, né? Subsídio é um imposto invertido, né? Em vez de pegar dinheiro das pessoas, o governo dá dinheiro para as pessoas, ou empresas, é claro. Falamos sobre capital humano. Capital é um conceito central da economia, tá? Ele pode significar muitas coisas, mas o capital humano, ele é bem específico e eu posso te mostrar exatamente como que isso é cobrado na prova. Salário mínimo, que tem a ver com política salarial, né? De certa forma, poderia ser um subtópico ali. E estruturas de mercado, tá? Essa aqui é a parte mais economia raiz da história, tá? A gente vai entender como funciona o mercado de trabalho quando ele é uma concorrência perfeita, quando ele é um monopólio, um oligopólio ou um monopsônio, tá? É isso que a banca espera que a gente resolva e eu mostro também nas questões. Por fim, a gente fala sobre capital humano, né, de uma forma mais aprofundada, investimento na qualificação, educação, profissionalização, a discriminação no mercado de trabalho, tá? Um tópico muito importante e muito interessante. E em seguida, passa a bola para a professora Alessandra Lopes, que vai cuidar da parte de sociologia, e para a parte
da psicologia, tem a Thaís Duarte, fantásticas professoras. Da minha parte, eu fico à disposição, espero que goste, espero que aprenda muito e, mais importante, que você conquiste aí a sua vaga nesse concurso, tá? No que depender de mim, já sabe, estou à disposição, a gente pode conversar a qualquer momento. Um abraço e bons estudos!